Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Marchió e hoje eu estou aqui apresentando o primeiro episódio do podcast Gestão e Emoção. Nós iremos falar sobre assuntos diversos que envolvem tanto a gestão de nossa vida pessoal quanto corporativa e das empresas também. E vamos falar sobre emoção, como lidar com as situações do dia a dia, buscar uma vida plena, com propósito e sem desculpinha. E hoje aqui eu tenho como primeiro convidado meu grande amigo Max Weber. Ele que é um filho amado de Deus, esposo da Daiane, pai do Pietro, formado em administração, pós-graduado em neurociência e comportamento humano, business coach, analista de perfil comportamental, escritor, orador e palestrante. Ufa! Fala aí, Max, o que é isso? Que currículo é esse, cara? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a essa oportunidade, esse convite, agradecer a todos que estão nos assistindo online, vão ver isso depois. Eu quero aqui ser grato, né, por ter essa oportunidade de falar desse tema tão difundido hoje, gestão e emoção. Esse é o caminho, né, Max? É muito bacana. A gratidão é o que eu trouxe para a minha vida, né? Já fugindo do roteiro aí. E eu acho que faz total sentido, né? Às vezes a gente não está onde gostaria de estar, mas a gente tem que agradecer por aquilo que a gente tem, né? E quando a gente fala em gestão e emoção, Max, o que vem à sua mente aí, primeiramente? O que você... Primeira coisa que vem na minha mente quando fala de gestão e emoção é que todo problema é um problema de gestão. Se a pessoa tem um problema de saúde, se a pessoa está acima do peso, é um problema de gestão. Se a pessoa está com um problema financeiro, é um problema de gestão. Se a empresa está com um problema, é um problema de gestão. Então, as emoções, se a pessoa está com depressão, está com ansiedade, está com burnout, desenvolveu burnout, é um problema de gestão. Gestão é onde a pessoa tem colocado a mentalidade dela. Existem muitas doenças que é chamada psicossomáticas. Psico vem da mente, somáticas revela no corpo. Então, gestão, quando vem isso para mim, abrange tantas coisas que a frase é essa: todo desafio, todo problema é um problema de gestão. É isso, né? E assim, algo que eu acho muito interessante é que a gente entra tanto na rotina do dia a dia e a gente esquece de fazer aquela pausa e pensar um pouco, né? E conversar com a esposa, com os filhos e entra só, nossa, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa para resolver. E nesse ciclo negativo, né, dificilmente a gente vai conseguir resolver alguma coisa, né? Inclusive disso, né? Um problema conjugal é um problema de gestão. Exato. Porque talvez não está ali dando o suporte para a esposa, para os filhos. E lá na frente, ou muito menos tempo, vai gerar problemas para essa família. Tanto na área conjugal, quanto com os filhos. Então, todo desafio hoje eu vejo como um problema de gestão. E as emoções hoje é tudo que move o mundo, é emoção. Então, todo grande gestor, se ele sabe lidar com emoções, ele vai ser um grande gestor, vai ser uma pessoa que tem muitos seguidores. O que é líder? Líder é aquele que mostra a visão, que mostra o caminho. Então, quando eu falo de gestão, se eu quero atingir um objetivo, as emoções da equipe, as emoções inclusive do dono da visão, precisa ser gerenciada. Porque nem sempre vai ser um mar de rosas. A gente tem uma frase que diz, a gente conhece o marinheiro não é no tempo do mar calmo, né? Mas é no tempo do mar revolto, no tempo da tempestade, no tempo que o barco estava quase na pique. É nesses momentos que a gente vê quem realmente é o bom marinheiro. Não, e isso que você falou é uma visão que eu tenho muito, porque hoje a maioria dos empresários vê as pessoas ali, seus funcionários, com um grande desafio, né? E eu vejo com a grande oportunidade, porque a dificuldade ela é igual, é a mesma para todo mundo. Mas a partir do momento que você conseguir entender como desafiar, como instigar essas pessoas a saírem da zona de conforto e entregar mais, você vai voar muito longe. Ô Max, mas conta aí um pouquinho da sua história, cara. Assim, eu acho que foi uma das coisas que mais chamou a minha atenção desde que eu te conheci. Essa trajetória sua, ela é muito bonita. Fala aí um pouquinho pra gente da sua história, os seus desafios, os momentos de glória aí, onde que você começou, como é que foi isso. Só não fala onde você trabalhava, que é meu concorrente, viu? Então você põe um pi. Então, eu sou filho de pai militar, né, do Exército,
E com 3 anos meu pai se separou da minha mãe. Meu pai conheceu uma pessoa num dos cursos e foi viver com essa outra pessoa, deixando minha mãe comigo e uma filha mais nova. E acaba que hoje, depois de conhecer o desenvolvimento humano, eu entendo tanto que isso é prejudicial para as famílias. Então, de lá para cá, de 3 anos, eu vivi tantas coisas, sendo criado não por meu pai e por um tempo por minha mãe, só que depois ela chegou também a nos deixar com minha avó paterna, e minha avó que nos criou. E quem já viveu sendo criado por familiares, por parentes, sabe que não é a mesma coisa. Então, a criança que tem aqui dentro, que todos nós temos, ela tende a ir para 2 caminhos. Ou ela vai ficar agressiva, ou ela vai ficar aquela criança retraída. Então, eu na minha infância, eu tendia a ir para o lado agressivo, para esconder uma dor, uma ferida que eu tinha em mim. E até então, eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia como fazer com essa agressividade, que era algo que eu não tinha controle, estava no meu subconsciente. E, cortando bastante história, em 2010, eu servi o exército, seguindo o mesmo caminho que meu pai, na época, né, como militar. Só que dentro do exército eu conheci algumas pessoas, conheci pessoas fora também, que comecei a ver, será que realmente é esse caminho que eu quero? Fiz algumas provas da ESA para tentar entrar como militar, como sargento, né? E não deu certo, e lá na frente eu entendi que eu queria traçar um caminho profissional para ali agradar meu pai, para chamar a atenção dele, né? Só que ali no meio do caminho eu conheci pessoas, lugares, tive um conhecimento que mudou essa mentalidade minha. E ali eu me lembro que uma coisa que me marcou, que eu joelhei dentro do banheiro lá do exército, e falei assim, Deus, se é para mim ficar aqui, abre as portas, se não, abre uma porta de uma empresa onde eu vou crescer, eu vou trabalhar na sombra, porque antes de entrar no exército eu trabalhei 8 anos de jardineiro, né? Trabalhei de servente, de ajudante de pintor, e eu falei, eu quero trabalhar na sombra, mas eu quero crescer nesse lugar. Foi onde surgiu a empresa que eu trabalhava anterior, e nessa empresa eu entrei no menor cargo que existe, que é repositor. E como repositor, falou para mim, eu ganhava metade do que eu ganhava no quartel. Falou, você estava com quantos anos, Max? 19 para 20. Aí a proposta era, como você não tem experiência, o exército não conta como experiência, tem que entrar como repositor. E era metade do que eu ganhava. Era menos da metade, na verdade. Eu ganhava 850 reais, que era o salário mínimo. E ali eu entrei, só que eu entrei e falei assim, eu vou entregar o meu melhor. Eu já entrei querendo dar o meu melhor e realmente, quem foi meus encarregados, quem trabalhou comigo, viu que eu acabava um trabalho e falava assim, o que mais tem para fazer? Eu não ficava escondendo, não ficava fugindo, eu ia atrás, o que mais tem para fazer? E com isso eu fui visto. Com 2 semanas de empresa, eu fui visto e fui convidado para ser conferente de estoque. E ali, como conferente de estoque, eu achava que aquilo, minha crença era que eu tinha que usar os braços, a força, achava que aquilo não era um trabalho digno. Só que quando eu fui fazer o trabalho, eu comecei a ver que era um desafio da empresa e que era algo importante. Eu desenvolvi ali e com 6 meses eu consegui meu primeiro aumento, que foi para R$ 1.200. E ali eu falei assim, cara, eu posso mais. Eu já estava namorando com minha esposa hoje, a gente está casado tem 9 anos, eu já namorava com ela, e eu coloquei uma meta. Olha o poder da meta. Porque quando eu fazer R$ 1.600, eu me caso com ela. E aí meu encarregado até riu, falou, 1.600 não dá pra nada. Eu falei, não, mas eu vou colocar esse marco. E ali, graças a Deus, trabalhando, entregando meu melhor, surgiu a oportunidade de ir para a expedição da empresa, fui para a expedição. E na expedição comecei a entregar o meu melhor da mesma forma. E quando se constrói uma torre reta, a gente consegue ver as que estavam tortas. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém começa a entregar um pouco mais do que quem não estava entregando nada, começa a destacar e começa a ver que os antigos não estavam fazendo nada. Então comecei a ser perseguido, comecei a ter algumas pessoas que... O ditado lá, prego que se destaca, leva martelada, né? Leva martelada. E só que o segundo ponto que mudou muito minha vida foi em 2012. Ter um contato com a espiritualidade, conhecer mais acerca de Deus, né? De ter um ser supremo que cuida das nossas vidas. Foi onde teve uma grande mudança na minha vida. E de lá para cá,
quanto mais venho conhecendo, eu vejo que não tem como prosseguir, não é falando de religião nenhuma, mas não tem como prosseguir sem crer num Criador, sem buscar nesse Criador. Então esse Criador tem mantido a minha família, me deu forças para me manter nessa empresa, que nessa empresa eu cheguei num nível de encarregado que o dono falou assim, não tem como te pagar mais. Eu falei, qual que é o próximo nível? E isso aconteceu porque em 2014 teve outra virada de chave. Numa palestra ali de 3 dias na CDL, o palestrante fez uma metodologia lá, uma dinâmica que mudou a minha vida. Ele pegou um valor e falou, quem quer? Grita, levanta, todo mundo gritou, levantou. E eu com as pernas tremendo, com medo, a emoção, a gestão da emoção que eu não tinha. E eu pensei, eu poderia pegar, né? Poderia ir lá e pegar, mas e se ele me expor? E se ele brincar comigo? E se ele me criticar? E se as pessoas rirem de mim? Eu não fui. Um amigo, um colega que eu conheci na empresa, que se tornou um amigo, ele correu lá e pegou R$50. Aquele dia virou uma chave dentro de mim. Falei, quantos R$50 eu não tenho perdido por ficar gritando, por ficar levantando, mas eu não faço nada. E aquele dia eu decidi fazer minha primeira faculdade, que é a de administração. Já fui lá, me matriculei, paguei, passei no vestibular e comecei. E ali eu decidi, eu odiava ler, sabe? Ler livro eu odiava ler, lia na escola só para passar, mas ali eu entendi nessa faculdade, foi a melhor coisa para mim, a despertar. O que eu tiro de lá da administração foi que eu precisava ler, que nos livros tem conhecimento que o Google não te entrega assim. E não é só um conhecimento de você correr ali e buscar, mas ele traz uma sabedoria, porque ali você começa a imaginar a história que você está lendo, começa a ver o que o autor escreveu, e isso gera sinapses neurais. Hoje eu entendo um pouco sinapses neurais, que é novos caminhos, novas tomadas, novas formas de tomar decisões. E foi uma decisão muito poderosa que, junto com isso, eu decidi pedir a primeira vez conta da empresa, porque eu não queria mais ser encarregado, eu queria ser vendedor. E todo mundo que estava em volta, eu lembro que eu já ganhava 1.950. Falava assim, cara, você ganha um salário bom, 1.950. Vai pedir conta para ganhar R$600 na carteira como vendedor? Falei, cara, vendedor não tem preço, eu vou fazer meu salário. Todo mundo me criticando. E eu lembro que era um sábado, e eu correndo atrás, só que eles não deixavam eu sair da função porque eu desenrolava lá na função. Então chegou um sábado, eu falei assim, ou eu vou para as vendas ou eu vou para outra empresa. E aí onde veio um baque, falou assim, olha, se você quiser se tornar vendedor, você vai ter que pedir conta. Eu já tinha uns 4 anos de empresa, e vai ter que ir para a loja filial, que era uma loja menor. Aí eu fiquei com medo, era sábado. E eu de novo fui pedir a Deus, falei, Deus, e aí? E aí eu falei com o meu líder, né, espiritual, ele falou assim, Max, amanhã, 6 horas vai chegar a sua resposta. E 6 da manhã chegou um texto de um construtor da cidade, que é o Júlio Prado, um amigo, e ele falou assim, no texto, está escrito assim, um texto da Bíblia, ele falou assim, olha, eu não tenho prazer nos que retrocedem, mas onde você colocar os seus pés eu vou te honrar. Meu coração acalmou, era segunda-feira, cheguei na empresa, pedi conta e me tornei vendedor, era no mês de agosto. Ô Max, só voltando um pouquinho aqui, né, porque o grande ponto que eu vejo que é muito interessante assim, é da onde vem essa energia, essa vontade de melhorar, né? Porque você é muito jovem, você já falou que já começou a criar isso, né? Você teve uma infância ali difícil, mas essa busca, você falou do clique que você teve ali com os R$50 que a pessoa mostrou, mas da onde você acha que vem? É algo pessoal do Max? Mas de onde você vem? Desde o repositor que você já dava o seu melhor, que hoje não é o que a gente vê, né? O que é mais comum é a gente ver as pessoas ali no trabalho fazendo o mínimo que tem, né, que podem entregar, e esperando o final de semana, às 18 horas, para ir viver a vida pessoal delas. Da onde você acha que veio isso? Isso veio muito da vivência, né? Porque assim, eu não... a história é grande, mas eu já vivi em sem terra, né? Com a minha avó, e ela ia para sem terra, e como eu morava com ela, eu tive que ir. Eu já morei em invasão lá em Rio Verde tem um bairro chamado Céu Azul, que é tipo casa de cidade de jardim, e ali a gente sofria muito, e então eu via e falava assim, eu preciso
ter algo melhor na minha vida. Então, desde criança, vendo aquele sofrimento todo, tanto para pagar a luz, quanto para fazer despesas, às vezes a gente passava dificuldade, faltava alimentos em casa. Falei assim, quando eu crescer, minha vida vai ser diferente. Então, e eu fiz umas promessas que eu falei assim, quando eu crescer, minha mãe não vai passar por o que ela tem passado. Minha mãe não vai precisar viver do jeito que ela tem vivido. Então, essas promessas que eu já falo, que é o poder da meta, de ter uma visão clara, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria desenvolver e ser melhor do que eu era. E para isso eu falei assim, eu preciso entregar o meu melhor. E eu não sabia o como. E o grande problema das pessoas é pensar o como. Coloca a visão. Porque, vamos lá, eu nunca imaginei, quando eu voltando aqui para o casamento, eu pensava em comprar um barraquinho e falei, não, comprar esse barraquinho eu estou tranquilo. Né? Ali, que era um valor 40, 50 mil, eu pensava que era um dinheiro que eu nunca ia ter. Quando eu coloquei essas metas, eu comecei a ganhar um valor que eu falei, cara, 50 mil é muito pouco, 100 mil é muito pouco. Então eu posso mais. Então, o que eu trago? Eu tinha um desejo ardente de ser melhor. Eu tinha um desejo que, mesmo as pessoas criticando e zombando, eu tinha um desejo de ser melhor. Até como jardineiro, eu juntei, na época, eu ganhava R$25 por dia. Era por dia, né? Eu juntei R$5.000 para poder tirar minha carteira e comprar minha moto. Na verdade, 7, que 2 eu paguei a carteira e sobrei com 5. E eu fui comprar a moto, era 8.300 na época, né? Eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro. Era outubro de 2010. Eu falei, pai, completa esse valor, 3.000 e eu te pago parcelado. Ele falou assim, não tenho dinheiro. E naquele momento deu uma raiva do meu pai, porque assim, eu sabia que ele tinha um dinheiro, mas depois ele me confessou que não queria ver o filho dele morto em uma moto. E eu fui teimoso, fiz um consórcio, deu 5.000, peguei a moto na hora. E realmente, eu caí com essa moto, quebrei o pé, fiquei 1 ano tratando desse pé. E eu aprendi uma lição ali. Eu tenho um parente que o pai deu tudo. Dava roupa de marca, estudava nas melhores escolas da cidade dele. E esse primo, depois de uma idade, começou a se envolver com drogas, com coisa errada. E até então eu criticava meu pai, até minha mente mudar. Só que eu vi quão bom, até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois que essa mentalidade minha mudou, toda aquela raiva, e a raiva não é um sentimento ruim, é um sentimento bom, aqui já falando das emoções, porque quando você canaliza a raiva no lugar certo, ela te gera poder. A ansiedade ela é muito boa, usada no lugar certo. Porque as pessoas pensam que a raiva é ruim, que é esconder a raiva. Na quantidade certa também, né? Aí eu tenho uma métrica hoje que eu uso nos treinamentos que eu ministro, né? Eu mudo qualquer coisa na minha vida dando o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Exato. Trazendo aqui para nossa conversa, Martin Luther King usou a raiva que ele tinha da segregação ali, os negros contra os brancos contra os negros, a raiva que ele tinha, ele usou para influenciar e transformar o tempo dele. Então, a raiva usada no momento certo, ela transforma uma nação inteira. Hoje, existe ainda racismo, mas não é igual era antes. Mas por quê? Porque um homem decidiu pegar a raiva que fazia os negros lutar com os brancos matarem negros. Ele usou essa raiva para influenciar. Então, quando ele está com a mão fechada numa foto que tem aí na internet, ele está demonstrando raiva, mas para influenciar as pessoas a respeitar os brancos e os brancos respeitar os negros. É isso, né? Porque as pessoas hoje elas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, né, Max? Então a gente vê muito aí as pessoas querendo mudar o mundo, mas esquece de arrumar a sua cama, arrumar a sua casa, né? Então primeiro a gente precisa olhar para dentro, para depois olhar para fora, e a gente vai estar fazendo um grande serviço aí, né? Mas me conta aí, tem 2 histórias, né, continuando aí a sua trajetória profissional, que eu gosto muito, né? Você já está todo bonitão aí, usando blazer, tem uma questão da área VIP também. Eu queria que você contextualizasse para os nossos ouvintes, para entenderem. E, assim, são coisas que a maioria das pessoas elas veriam como problemas, como dificuldades, né, que você acabou transformando em oportunidade. Eu queria que você explicasse para a gente como que você conseguiu transpor esses obstáculos, fazendo aí os degraus aí para subir
na escada do sucesso? Então, pedi conta, me tornei vendedor e era um mês de agosto. Era um mês de feirão na empresa. E ali, nesse primeiro mês, eu fiquei na Matriz, que era a loja maior. Eu já vendi mais do que todos os vendedores antigos no feirão. E eu nem sabia como é que olhava, quando que tinha vendido. Só que eles estavam cochichando e tal, e quando eu cheguei, era sábado à tarde, muito cansado. Cara, como é que esse cara vendeu mais que todo mundo? Então, as pessoas vinham embora e voltavam para comprar comigo. Eu coloquei uma cadeira de plástico, colocando, falei, me espera aí, você é o próximo. E enquanto eu atendia um, eu dava atenção para todos. E aquilo, eu gostei daquela pressão de atender muitas pessoas. Eu falei assim, cara, isso é bacana demais. E aí, eu desci para a loja filial. E chegando lá, tinha vendedores muito mais antigos do que eu, com 18, com 20 anos de empresa. E acaba que eles tinham cartela de cliente grande. E eu pensei, como que eu vou me diferenciar? Me colocar na última mesa, porque eu sou novato, né? Era um novato, então me colocar na última mesa, como é que eu vou me diferenciar aqui nessa empresa? E eu comecei a ver que algumas pessoas que me influenciaram, falaram assim, olha, se a gente quer se tornar algo, começa a agir como essa pessoa. Talvez você não tenha a condição, não tenha o dinheiro, não tenha um carro, não tenha a condição dessa pessoa, mas começa a agir conforme, começa a modelar essas pessoas. E eu vi que a maioria das pessoas de sucesso, elas se vestiam diferente, elas andavam mais alinhadas. Então, eu consegui comprar um blazer, né? E comprei esse blazer e as pessoas me viam e falavam assim, esse aí é o gerente? E aí não, era o vendedor. Então as pessoas vinham e por ser a última mesa, a minha, o que eu usava? Eu falei assim, vamos ali na mesa VIP, porque a minha mesa era mais longe. Então a mesa VIP, eles passavam pelos materiais, eu já aproveitava para ir mostrando, para ir gerando um desejo nas pessoas. E acabou que, por falar que minha mesa era a mesa VIP, os antigos começaram a me perseguir. Falou assim, ó, tira ele dessa mesa, põe ele em outra. Que é a mesa que me colocaram numa mesa de mármore. E aí eu chamava lá de mesa VIP, né? E aí os antigos falaram, tira ele de lá, porque tá usando aquilo lá e a mesa dele é diferenciada da nossa. E me tiraram da mesa. Mas ainda assim, eu continuei e eu li um livro que não é o maior vendedor do mundo, mas é o vendedor imbatível, eu lembrei o nome. E esse livro fala o seguinte, existem vários tipos de vendedor, mas eu vou falar aqui dois. Ele falou do vendedor galinha, que é aquele que joga um punhadinho de milho e montou aquele monte de galinha ali e fica aquele barulhão. E aí existe o vendedor águia, ele é mais solitário, ele é mais sozinho, porém ele está ali planejando, pensando. Foi um dos primeiros livros que eu li. E aí eu estava ali até na rodinha, porque é bom estar na rodinha. Gera uma dopamina. O que é dopamina? Um hormônio do prazer de estar ali na rodinha. Só que eu comecei a me destacar, eu lembrava do livro, eu falei, peraí, eu sou galinha ou eu sou águia? Eu ia para o meu lugar, em vez de ficar ali batendo papo, eu ia lá para o meu lugar, ia ligar, fazer pós-venda, ia ligar para novos clientes. Eu comecei a ter resultados, eu comecei a ficar entre segundo, terceiro, de uma empresa que tinha 8 vendedores e eu era o mais novo. Com isso, alguns amigos começaram a me olhar diferente e eu não entendi o porquê. E aí ele desanimado e tal, eu falei, amigo, eu estou fazendo isso. E ele com mais raiva de mim, eu falei, não entendi. E aí, num dos treinamentos de inteligência emocional, um deles veio e falou, Max, quero te pedir perdão. Porque lá atrás eu senti inveja e raiva porque você estava destacando e eu querendo ficar na rodinha, não estava vendendo igual você. E eu falei, putz, nunca pensei nisso. E ele virou meu jogo, eu falei assim, cara, valeu a pena ser diferente. Valeu a pena pagar um preço. Então, assim, uma das grandes viradas do Blaze e da área VIP foi isso que aconteceu comigo lá na empresa. Uau, é muito bacana, porque a gente acha que precisa ser algo muito complexo, né? E muitas vezes está ali simplesmente em fazer, né? Ô Max, mudando um pouquinho aqui, já mais para o ambiente um pouco mais corporativo, na sua opinião hoje, o que você acha que são os maiores desafios emocionais que os líderes têm enfrentado no ambiente de trabalho? Então, o grande desafio hoje é os líderes conseguir vender a visão para os seus liderados. Porque o que é um líder hoje? O que é um gestor hoje? Quem que é um empresário, um empreendedor hoje? É aquele cara que teve uma visão, foi lá no futuro e voltou. Só que, imagina em 1800, quando não tinha telefone, não tinha essa transmissão que existe hoje, e o cara foi lá na frente e voltou para falar com as pessoas com a mentalidade lá de trás.
Então, o grande desafio do líder hoje é conseguir mostrar essa visão tão clara para essas pessoas, esses liderados, se sentirem pertencentes e importantes dentro dessa empresa. Hoje eu atendo diversas empresas e até tem uma visão e uma missão, mas ela não é vivida e não é cumprida. Tá só pendurada ali. Tá lá escrita. Aí a pessoa fala assim, mas tá ali. Mas só que não é de estar ali, é de viver. Esse líder, quem realmente é líder, é aquele que mostra a visão e não mostra... E aí eu trago aqui para essa conversa o maior líder que já existiu. O que ele fez? Ele falou do futuro, algo que a pessoa do presente conhecia. Ele chamou Pedro um pescador. Ele falou, Pedro, me segue e eu vou te fazer pescador de homens. Ele usou uma linguagem que Pedro conhecia, porém ele não entendeu certinho. Mas como assim pescadores de homens? E é onde Jesus pega Pedro, que entendia que peixe multiplica na onde? No mar. Leva Pedro para o deserto. E Pedro vê peixe multiplicando aonde? No deserto. Naquela passagem onde Jesus multiplica pão e peixe. Aí Pedro vê aqueles milagres e fala assim, putz, eu preciso estar com essa pessoa. Eu estou entendendo a visão desse homem. Por isso a história hoje, 2024 anos depois, lógico que tem muito mais tempo, né? Tem o Antigo Testamento. Esse Jesus é o livro mais vendido. A Bíblia hoje é o livro mais vendido do mundo. Só que pouco lido e pouco compreendido. Mas ele tem história de empreendedorismo, história de gestão de emoção, que esse Jesus pegou homens totalmente diferentes. Pega um Pedro que é totalmente sanguíneo, totalmente agressivo, mas ele também tem um João, que é calmo, que é manso, que inclina sua cabeça no peito. Então o grande desafio do líder hoje é entender que existem diversos tipos de pessoas e se desenvolver para falar na linguagem que aquela pessoa entende. O que a gente falou um pouco aí vai de encontro, né? Não só com missão, visão, valores, mas com a cultura, né? E hoje eu estava escutando um pedaço de uma entrevista do CEO da NVIDIA, né? Ele falando como que ele não desiste dos seus funcionários, que ele pode, assim, aparentemente eu não conheço bem, não sigo tanto, ele é uma pessoa muito dura, mas ele falou assim, eu prefiro, né, pressionar ali para a pessoa se desenvolver a desistir dela, né? Então, assim, para mim, um dos meus maiores desafios hoje é mostrar para os meus colaboradores que eles podem desempenhar esse papel, sabe? Que o Max, que ele conseguiu, que ele teve essa visão e colocou em prática, que eles consigam fazer isso. Porque quando a gente vê que eles estão ali naquela inércia, que eles estão fazendo o mínimo necessário, que na onde talvez você precisaria de ter uma pessoa, você tem 2 ou 3, isso é muito ruim. E aí entra a qualidade do atendimento, entram várias questões. Ô Max, tem alguma maneira aí, eu sei que é bem complexo, que você já respondeu um pouco sobre a visão, conectar, né, com o propósito do funcionário, eu acho que já é um pouco dessa resposta, mas dentro do seu conhecimento de coach, da sua vivência, tem alguma maneira mais visual ou prática da gente conseguir, porque isso não pode partir da gente, né? Isso é algo que tem que partir da pessoa. A pessoa tem que entender isso, que ela pode se superar, que ela pode fazer mais. Teria alguma maneira da gente conseguir fazer isso? Mostrar para as pessoas ali que estão nos ouvindo também, que fala, cara, eu posso sair da inércia, né? Se eu tô gordo, se eu preciso estudar, se meu casamento tá ruim. O que você pode falar aí para a gente sobre isso? Então, hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas querem uma pílula mágica, que toma e resolve. Não existe, mas isso hoje né? não existe. Inclusive, eu estou lendo um livro, ele chama O Corpo Deixa as Marcas. E esse cientista de Harvard, psicólogo, psiquiatra, ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu fui um dos poucos que publicou coisas contrárias a remédios. Por quê? O remédio, por um tempo, ele é importante e é necessário, mas as pessoas querem fazer disso um estilo de vida. Então, ele defende que existem muitas coisas naturais para poder suprir isso. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma fala de Henry Ford, um criador da Ford, um grande revolucionário. Ele escreveu o seguinte, pior do que treinar o seu time e ver eles embora, é não treinar e ver eles ficar. Olha que coisa poderosa.
Pior que não treinar. O único jeito é treinando. Quando essa empresa contratou essa palestra, ela virou a chave. Vamos pensar que só foi a minha. Vamos imaginar que lá dentro desse treinamento, só eu que virei a chave. Só que foi um vendedor que se destacou. Imaginando de 150 pessoas, um virou a chave. Só que não só um. Depois, quando eles começaram a ver o meu resultado, começaram a buscar e querer também. Então, o que eu falo? Tem uma frase hoje que a Amy Cuddy, ela falou assim, ó, finja até se tornar. Eu uso ela de forma diferente. Treine até se tornar. Tem um outro escritor, que agora me fugiu o nome na mente, mas ele falou o seguinte, treine o seu time, treine suas pessoas para que elas possam ir embora, mas trate elas tão bem para que elas desejem ficar. Então, assim, o desafio hoje é gigante, mas quando você acredita na pessoa que talvez o pai não acreditou, a mãe não acreditou, e você é um líder que acredita, que olha nos olhos, que não sabe, não só cobra o pessoal da pessoa, mas elogia as coisas positivas, que vai pro pessoal, porque hoje, no coach que eu sou formado, a gente não trabalha só um coach tradicional, que é aquele coach que tem uma meta, quer sair do estado atual e para outro não. É o coach integral sistêmico. O que é isso? A gente integra a razão e a emoção em 11 pilares da vida. O ser humano hoje ele é sistêmico. O que é sistêmico? Tá integrado. O nosso corpo é sistêmico. Nós temos sistema límbico, sistema digestório, sistema nervoso, diversos sistemas no nosso corpo. Então a nossa vida também é sistêmica. Se a pessoa tem um cachorrinho lá, que ele foi atropelado e está lá doente, a pessoa não vai trabalhar da mesma forma se ela não tem inteligência emocional. Uma grande habilidade dos líderes hoje, precisa ser desenvolvida, é as emoções desse líder. É as emoções, o líder ter tantas emoções claras, que foi onde eu fui buscar formações, porque depois como vendedor, fui convidado a ser gestor, gerente, né, dessa empresa. Eu não tinha habilidade. Eu aprendi de forma empírica. O que é empírica? As pessoas me ensinaram o jeito que eles faziam. Só que eu vi que os resultados que o dono da empresa queria não era dessa forma. E quando eu decidi fazer formação é porque eu contratei, no meio desse processo, eu abri um salão de beleza e eu contratei um coach lá para a minha empresa. E eu vendo ele ministrar para as minhas colaboradoras, eu falei assim, cara, eu preciso disso. Para os meus vendedores. E eu investi do meu bolso. A empresa não deixava eu ir, eu tirava férias de 5 dias, de 10 dias e ia e fui investindo. E lá eu tive uma orientação seguinte, Max, pega tudo que você aprendeu aqui e aplica dentro da empresa. E eu falei assim, cara, mas como assim? Aplica dentro, que você vai ver os resultados, aí você vai para fora. Eu falei assim, cara, mas... E eu comecei a fazer isso, Carlos. Eu peguei os vendedores piores, eu pegava de forma individual, sentava e usava as ferramentas. Inclusive, 3 deles se tornaram gestores depois, eram vendedores, se tornaram gestores da mesma empresa. E até hoje, saíram, virou gerente de banco, gerente da Castelon, do Cicobi. Eles me ligam, cara, até hoje, aquilo que você me ensinou está dando certo na empresa que eu tô. Faz sentido para eles. Entende? Até hoje, o que você me falou, na hora, o cara achou ruim. Mas com o tempo, eu falei assim, cara, mudou minha vida, mudou minha gestão, mudou minha forma de ver as coisas. Então, assim, o coach, tem pessoas que acham que o cara subiu no palco é um coach. Existe o cara que faz a formação de coach ali de online, ou se o cara dá uma palestra, fala que é coach. Mas coach está sendo muito levado de forma errada. Banalizado ali. Stanford hoje tem coach na sua grade. Harvard tem coach na sua grade. Eu sou formado pela Florida University, é uma faculdade da Flórida. Meu diploma é internacional, posso ministrar curso, treinamentos em 5 países diferentes. Então, assim, a maior instituição hoje do mundo de coach, inclusive o Tony Robbins, que é mais antigo do que a própria Febracis, ele falou assim, cara, não tem coach igual Febracis. Por quê? Porque ele decidiu inovar, decidiu fazer diferente. E as pessoas olham, não, o cara está dando uma palestra ali, é coach. Inclusive, antes de ser coach, um rapaz me chamou para dar uma palestra lá na empresa dele, né? Na verdade, ele tinha uma empresa de gestão. E ele falou assim, eu vou montar uma turma e você dá um treinamento de vendas. Eu falei, cara, ok. Quando eu cheguei, ele vendeu para lá, pessoal, tal, deu treinamento de vendas. Eu pensei que ia ser vários encontros, mas foi um. Eu falei, cara, em um encontro não dá para fazer isso.
E aí o rapaz foi embora, a pessoa foi embora e um conhecido meu falou assim, cara, achei que ia ter mais aula. Eu falei, pois é, eu também pensei. E esse cara se intitulava coach, se intitulava gestor, inclusive me indicaram para alguns supermercados aqui da cidade e o cara falou, não, mas eu gostei dessa pessoa aqui, porque ele falou que é coach também e ele faz isso. Eu falei, cara, meu trabalho é diferente do dele. E aí eu vi isso de mais um cliente, o Cristiano do Supermágico, falou assim, cara, você não é coach igual tal pessoa não, né? Eu falei, cara, vem ver. E o Cristiano veio e assim, tudo que ele colocou de metas, ele atingiu, né? O Cristiano do Supermágico. E aqui já antecipando aqui algumas coisas, esse colega meu de trabalho que pegou R$50, com 10 anos de empresa, ele estava no mesmo cargo que eu ajudei ele, né, treinando ele para ser conferente também, que ele era repositor igual a mim. E com 10 anos eu já era gerente da loja, ganhando 10, 12, 13 vezes a mais que eu comecei. E ele falou assim, o que você fez? Eu preciso disso. Como eu já estava no coach, eu falei, cara, vem pro coach. Ele falou assim, cara, não tem nem dinheiro para pagar. Eu falei, cara, você é meu amigo. Você vai me dar um cheque, se não dá resultado, você nem me paga. Todas as metas, que ele chama Denis, tá? Tem um depoimento, eu tô falando porque tem um depoimento no meu Instagram. Todas as metas que ele colocou, inclusive um filho homem, que não estava no nosso controle, ele atingiu. E aí ele falou assim, cara, eu vou te pagar antes do tempo. Por quê? Porque já deu resultado. Com 6 encontros ele já teve resultado. O carro dele estava precisando de pneu, devendo 8 mil para a irmã. A filha tinha acabado de nascer, que era uma menininha, ele queria um menino. Bicicleta toda estourada. E hoje ele fala, cara, obrigado, porque eu atingi minhas metas. Então, ou seja, não é mágica, mas existe um processo. Ô Marcos, eu acredito nisso também, assim, na questão do trabalho duro, de assumir a responsabilidade, né? Porque crescer dói, né? Às vezes a gente vê o atleta ali que está correndo a 10 segundos, mas não sabe as milhares de horas que ele treinou lá atrás, né? O quanto isso é exaustivo, né? E um dos meus pontos é a questão da liderança pelo exemplo, né? Então eu acho que a gente tem que ser, tanto no trabalho quanto em casa, a gente tem que ser essa referência, né? Mas o ser humano, ele naturalmente, ele tende à inércia, né? Assim, a gente evoluiu aí desde os homens da caverna, mas não teve tanta evolução nesse ponto, né? Então, o nosso corpo, ele ainda pensa que ele precisa comer o máximo, ele precisa ficar parado ali para guardar energia, então as pessoas tendem a ficar paradas, né? Isso é uma questão fisiológica, né? E juntando isso, que nós tivemos um treinamento seu de coach, né, aqui na nossa empresa, e você viu o quanto foi difícil fazer com que as pessoas participassem, né? Foi um treinamento onde a empresa arcou com todo o custo, né, com o investimento, e ali você tinha que ficar igual babá ali para os funcionários. Cara, hoje tem que participar. Então, assim, era algo que ia beneficiar a vida pessoal dele, tanto quanto a profissional. É o que eu falo pro meu time aqui, né? Você falou do Henry Ford lá, de não treinar. Eu falo pro meu time que eu sou trampolim, eu não sou âncora. Então, eu quero que eles pulem aqui, que eles vão voar, que eles vão crescer, que eles vão para cima, né? Eu não quero amarrar eles aqui, que eles fiquem estagnados no mesmo lugar. Mas dentro dessa tendência à inércia, porque você quis, você foi buscar, mas assim, você é um que se destacou ali, você era um dos pregos que levou martelada. Como que a gente pode, existe alguma maneira, ou então tem que ser algo assim que vai ser construído, que você vai falar uma vez, você vai falar, mas assim, vai depender daquela pessoa, entender que ela precisa disso? Então, aí o coach ele usa 2 metodologias, porque crenças são formadas de 2 formas, só de 2 formas. E o primeiro é um forte impacto emocional. Então, como que um gestor vai gerar um forte impacto emocional num colaborador? É desafiador, né? A segunda forma é a repetição. De tanto repetir, uma hora entra. Eu nem sempre fui essa pessoa que se destacava. Você tem uma noção, o Instituto Gallup de pesquisas, ele é comprovado que 67% dos colaboradores, eles não estão enganjados com a empresa. E 18% totalmente desligados da empresa. Então, olha só, são muitas pessoas que estão desligadas. Então, quando eu vou repetindo, eu vou gerar sinapses neurais. E tanto repetir, tanto que
na minha infância eu ouvia assim da minha avó, menino, dinheiro não dá em árvore, né? Menino, dinheiro não tá fácil não, menino na crise. E falava. Acaba que isso gera crença financeira. Que assim, nesses últimos 4, 5 anos para cá, eu tenho trabalhado muito acerca disso. Então, a forma para mudar isso, Carlos, se chama repetição ou um forte impacto emocional. Mas como é que eu vou gerar um forte impacto emocional no colaborador? Vou trazer aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui dar um feedback para uma vendedora, né? Eu já era gerente de vendas, e ela veio e o número dela estava muito ruim. Não era o que acontecia normalmente com ela. E eu fui cobrar e eu falei assim, o que está acontecendo? Ela já começou a chorar. Em vez de eu cobrar, eu fui usando as técnicas do coach, e coach não é palestrante, coach é alguém que usa uma metodologia. O ato de fazer perguntas ali, a maiêutica socrática. E essas perguntas, ela não é eu, o líder, que estou fazendo a pergunta, que vou responder, a pessoa que vai pensar. E quando eu levo a pessoa a pensar, eu tiro ela do automático. E quando ela falou assim para mim, Max, eu tive um diagnóstico de câncer. E o médico falou para mim que eu tô com um tumor no seio e se eu pagar 8 mil, ele remove para mim. Aí eu já assustei, falei, peraí, câncer não é assim. Aí eu falei assim para ela, calma, você já foi em mais médicos? Ela falou assim, não. Eu falei, vai em mais 3. E aí essa pessoa foi em mais 3 médicos. Eles passaram um remédio e eles falaram para ela o seguinte, se esse remédio não dissolver esse nódulo, aí sim tem que fazer cirurgia. Mas dissolveu. E o que eu gerei nessa moça? Um forte impacto emocional. Hoje, não de que ela me vai falar, Max, obrigado. Até hoje. Então, de certa forma, e não só ela, pessoas que trabalhavam na limpeza da empresa, eu via não como alguém que é menor, não, eu via como igual. E tratava de igual modo. Eu precisava passar, cara, eu vou sujar aqui, deixa eu limpar meu pé. E eu vejo essas pessoas hoje, talvez até em outras empresas, e eles são gratos a mim. Uma, inclusive, mora em Minas, ela mandou mensagem, Max, eu estou muito doente e você sempre me ajudou lá, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de cesta básica e tal. Eu falei, quanto você precisa? E pude ajudar ela, e ajudei por quê? Porque ela confiou de mandar a mensagem, de me ligar e falar assim, cara, eu vi que você pode me ajudar, porque lá na empresa você me ajudava. Então, assim, e isso acaba que marca as pessoas se tornam gratas, como a gente começou aqui a conversa. A gratidão, ela transforma a vida das pessoas. E o desafio hoje inclusive uma das grandes hoje, empresas, está tendo dificuldade para reter funcionários, que é a Coca. Que a geração Z não quer trabalhar na Coca-Cola por conta que sabe que ela causa ali, não a Coca, mas os componentes ali, o caramelo, causa prejuízos para a saúde das pessoas. Então, está tendo uma grande dificuldade para contratar pessoas e reter ali. E aí hoje eu tenho um Team Coach Business, que ele trabalha muito isso, ele traz ali alguns exemplos, já do Google. O Google, pensando em pessoas, ele criou um ambiente para que as pessoas tragam os filhos, um ambiente que tem farmácia, um ambiente que ele pode dormir, que ele pode comer, que ele se sente em casa. E o Google, vou usar o Google, o cara era CEO do Google. O amigo falou, cara, você precisa de um coach. Ele falou assim, cara, eu sou CEO do Google, você precisa de um coach. Depois que ele passou por um processo de coach, ele tornou CEO do grupo Google. Não era mais só do Google, mas do grupo, que agora eu não me recordo o nome do grupo. Então, assim, o processo de coach é o que a gente está falando aqui. Não é a pessoa só ir, não, ela tem que fazer coisas. E esse fazer coisas é qualquer coisa? Não, é a coisa certa. O que é a coisa certa? Se o cara quer crescer o bíceps, ele tem que dar o estímulo certo. Pegar um peso que desafia, que é a intensidade certa, pelo tempo necessário. Porque as pessoas hoje querem coisa muito fácil. Quer chegar aqui e quer já ter resultado. As coisas não é assim. Não. Mas o coach ajuda as pessoas a ter resultado muito mais rápido. Tem diversos clientes, dezenas de clientes hoje, que têm resultados. Por último, agora eu estou atendendo um personal, não vou falar o nome porque ele ainda não deu o depoimento dele, mas ele falou assim, cara, eu não estou nem acreditando nisso, não acredito em coach não. Mas por conta de 3 pessoas que eu liguei, eu vou fechar o processo. E depois, eu quero ver se realmente vai dar resultado. Eu falei a mesma coisa para ele, falei, amigo, se você fizer o que eu te passar e não der resultado, eu devolvo seu dinheiro. Como assim? Eu falei, devolvo.
E com um mês, ele aumentou o faturamento dele em 3 mil. E não aumentou o trabalho, na verdade diminuiu. Aí eu vi a esposa dele na academia e falou: o que você está fazendo com o meu marido? Falei: por quê? Cara, ele me levou para jantar, nunca me levou em, não sei se é 15 anos de casado, nunca me levou onde eu queria, ele levou. Ele saiu com nossos filhos, o homem está mudado. Falei assim: ó, que coisa boa, interessante. Ô Max, mas então assim, só para a gente entender melhor o processo de coach aí que você utiliza, né? Você falou na questão da repetição, né? Ou então do forte impacto emocional, mas assim, como que você trabalha a questão dos bloqueios emocionais e das crenças limitantes? É a maêutica socrática, essas 3 questões, ou são ferramentas diferentes? Na verdade, hoje eu tenho dezenas de ferramentas, né? Então, o que é ferramentas? Eu uso PNL, eu uso maêutica socrática para quê? Vamos trazer aqui uma situação. Se a pessoa tem câncer, ela não sabe que ela tem câncer, ela vai morrer sem saber que tem um câncer, não é isso? Só que quando a pessoa tem a consciência que ela está com câncer, o que ela vai fazer? Ela vai se tratar. Então a crença é dessa forma também. Se a pessoa não tem consciência que é a crença que está limitando o resultado dela e não busca mudar, aquilo vai destruir ela, vai matar ela por dentro. Tem uma frase que diz assim: se você não tem consciência, é o inconsciente que te governa. Eu vou falar de mim. Lá atrás eu não entendia porque eu era agressivo, nervoso, porque eu agia de forma agressiva, assim, tanto nas palavras, com as pessoas, com a minha esposa, com as pessoas em minha volta. Era uma forma de defesa que eu não sabia. Quando eu acessei isso, Carlos, com o processo de coach, o que a gente usa? A PNL, a gente usa ferramentas de imaginação, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então, tem até um cara que escala montanhas, ele deita lá no colchãozinho e simula que tá ali, achando os micro buracos para ele conseguir subir, porque ele sobe sem corda. E ali, ele é o cara que já subiu o Everest, já subiu várias montanhas gigantes do mundo. E aí a pergunta é: a imaginação é tão poderosa assim? Ela é. Deus deixou algo em nós chamado plasticidade neural. O que significa isso? É a capacidade do ser humano transformar qualquer coisa na sua vida, na minha vida. É comprovado que hoje, nos Estados Unidos, cada 10 crianças, 8 já foi abusada de alguma forma. Não só do coito, mas de alguma forma, de talvez alguém passar a mão, de alguma forma foi abusado. E o abuso inconsciente, ele causa traumas na criança. E o cara se torna um adulto, não sabe porque ele está agressivo, porque ele está nervoso, e às vezes é por causa do trauma. Eu atendi um rapaz, o vô dele me ajudou muito, sabe? O vô dele, no início da minha fé, ele ia atrás de mim, ele me ajudou. E eu decidi ajudar esse neto desse rapaz. E quando eu chamei ele falou assim: Max, meu problema é que eu não consigo parar em nenhuma empresa. Eu começo, eu vou muito bem. Inclusive, ele trabalhou aqui na sua, não vou falar nome, porque... E ele passou em várias. E todas as vezes que o líder ia cobrar dele, ele via o abusador, que foi com 7 anos, assim, era inconsciente, mas ele falava assim: minha vontade era fugir. E quando ele veio, eu falei: cara, como assim? Ele falou assim: eu fui abusado, já passei por psicólogo, passei por psiquiatra, não resolveu. Então, eu desanimo. Tá acima do peso, o cara tem 23, 24 anos, tá com 135 quilos e com vergonha. Então, assim, vergonha de quê? Vergonha de sair, vergonha de se expor, vergonha de fazer o sonho dele. Por quê? Por causa de um abuso. Então, assim, não é mágica, mas tem como. Outra moça que eu atendi, ela perdeu o pai e a mãe. O pai muito trabalhador e a mãe usuária de droga. O pai chegou em casa depois do trabalho e quando eu vi a história dessa menina, eu apaixonei pela história, eu decidi ajudar ela, né? Hoje, né, o processo de coach comigo está R$15.000 e essa menina não tinha condição, mas eu falei: cara, eu quero servir, eu quero ajudar. E aí trouxe ela e ela falou para mim: cara, eu vi. Meu pai chegou em casa, minha mãe trancou tudo, depois ela pegou um facão, começou a arriscar a moto do meu pai, e ele do outro lado da rua, ele falando para ela não fazer aquilo, ele cansado do trabalho, e ele pegou uma pedra e tacou. Quando ele tacou, ele acertou a minha mãe, e ela caiu, ele continuou tacando pedra. E as 3 filhas viu a mãe ser morta. E o pai saiu dali desorientado,
quando ele descobriu que a esposa dele estava morta, ele se matou. Então tem 3 meninas, era 4, 6 e 8, ali vendo. E essa menina com muitos traumas, ela colocava o cabelo no rosto para se esconder lá onde eu conheço ela, e se escondia de todo mundo, e ia ali. E quando eu descobri essa história, eu falei, cara, eu preciso ajudar ela. E aí eu convidei ela para esse processo e ela já desbloqueou muito. Hoje ela canta na igreja, hoje ela fala em público, mas ainda assim, ela está nesse processo de tratamento. Hoje ela tem 15 anos, ela tinha 4, se não me engano, na época, já tem 15. E ainda assim, o que aconteceu com o pai e com a mãe marca ela. Então, assim, trazendo aqui histórias, isso não tem preço, ver uma vida transformada, ver alguém que hoje ela quer ser médica, está estudando para passar no concurso e ser médica. Então eu falei assim, cara, eu fiz parte da vida dela, né, com coach, com essa metodologia. Então, isso eu vejo como uma missão de vida, não como um trabalho, mas como uma missão de vida mesmo. Uau, até fico sem palavras depois de uma história dessa. Realmente é um peso, mas que a gente precisa lutar para sair dessa, né? Tem aquela charzezinha do cavalo que está no buraco lá e o pessoal vai jogando terra para enterrar ele vai sacudindo até conseguir sair do buraco, né? Acho que é isso, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão da geração Z, né? Essa questão da busca por propósito. Não só a geração Z, mas no pós-Covid a dinâmica de trabalho ela se alterou totalmente, né? As pessoas voltaram muito mais esse olhar para dentro, para a busca de sentido, para a questão de propósito, que a gente já comentou, né? Nas suas consultorias e nos seus atendimentos também, Max, como que você tem lidado assim, com essas diferenças? Porque hoje nas empresas a gente tem ali 2, 3 gerações trabalhando junto e com visões totalmente diferentes, né? E conectando com essa pergunta também, como que dentro desse cenário a gente conseguiria equilibrar a questão da empatia com a necessidade de manter objetividade e a busca pelas metas, né? Só para dar um exemplo que hoje é um grande desafio aqui nas minhas empresas, é a questão do celular, né? Do uso do celular durante o expediente. Então o funcionário chega, a gente tem um termo ali que ele assina da ciência de que não pode usar o celular, mas assim, acaba que fica um faz de conta, né? O que você pode falar para a gente sobre isso aí, Max? Então, vamos ali. Eu quero trazer 4 pontos aqui, muito poderosos. Na verdade, são 7, mas eu vou falar de 4. Quando as pessoas... hoje, o grande desafio da humanidade se chama paternidade. Tanto que tem uma filosofia aí que tem destruído a paternidade. Empoderado a mulher e diminuído a imagem do homem. Porém, isso é contrário aos princípios milenares bíblicos. Por quê? Porque o homem foi chamado para sim ser o cabeça. Não que a mulher vai ficar abaixo, mas a mulher vai estar no mesmo nível. Mas a Bíblia já diz que a mulher é um sexo frágil. Mas o que tem a ver isso com a empresa? Vamos lá. E quando existe essa disrupção entre pai e mãe, talvez está junto ainda, mas traiu, talvez o pai é agressivo, espanca a mãe, espanca os filhos, bebe, é usuário de droga. Acaba que os filhos talvez não façam isso, mas eles refletem de alguma forma dentro da empresa, refletem de alguma forma nos trabalhos, nos negócios que eles fazem. Então, quando você cria uma empresa, que esse colaborador se sente pertencente, que ele faz parte de algo grande, que ele está ali fazendo a diferença, ele transforma, ele muda dentro da sua empresa. Segundo ponto, quando eles se sentem importantes. Quando o cara em que limpa, tem até a pessoa que faz seu café ali, ela vem e fala assim, nossa, eu tô com saudade de você, porque eu olho dentro do olho dela, mesmo que há pouquinho tempo, eu converso um pouquinho com ela. Tem uma outra moça que fica ali na entrada, que ela fala, o garoto sorriso, porque eu chego e dou um sorriso para ela. E talvez meu dia não tá tão legal, mas eu dou um sorriso para ela, e ela fala, cara, eu tô com saudade, vem aqui ver a gente. Então, pertencente, importante. É isso que quando a gente começa a gerar na nossa equipe, porque a maioria dos líderes, o que eles fazem? Eles só cobram. E cobrar, vai ter muita coisa para cobrar o dia todo. Mas quando eu começo a elogiar muito mais, usando a metodologia do Marcelo Lozada, que é o quê? Elogios, é como se fosse garimpar mesmo a agulha no palheiro. Nossa, achei esse pontinho aqui que essa pessoa é muito boa. E
quando você vai lá e elogia. E vamos lá, você como dono da empresa, você tem que fazer isso com seus primeiros liderados. E gerar essa cultura que seus primeiros liderados faz com os outros. E isso vira uma cultura da empresa que logo todos vão desejar estar aqui, porque não é por causa do salário. Sabia que o salário é a quarta coisa para as pessoas fugirem da empresa? Primeiro vem o ambiente. O líder, né? O ambiente. Aí o segundo é o líder. O que é o ambiente? Vou começar no ambiente. Daniel Goleman fala que cada 1% de clima organizacional melhorado é de 2 a 3% de produção a mais ou de faturamento. Clima. Primeiro ponto. É o que eu bato muito lá no meu salão. Clima organizacional. Quem não está de acordo com a minha cultura, fica ali com fofoquinha, tchau. Só que as clientes dão esse feedback lá no Google, no Instagram, dizendo, cara, esse salão é diferente. Eu gosto de vir porque não tem fofoquinha, não tem conversinha de casamento, quem traiu quem. Não tem isso aqui. Eu não aceito. Só se eu não souber, mas se eu souber, alguém me passar, alguma secretária me passar, eu não aceito. É a cultura que eu tenho criado. E outra cultura que eu estou falando do pertencimento, da importância. Eu entendo o sonho dos meus liderados imediatos. Tem pessoas lá que querem comprar a moto. Eu falo, o que a gente precisa fazer para te ajudar a comprar essa moto? Não é que eu vou dar o dinheiro, mas eu vou ensinar ela o que ela precisa fazer para ela chegar naquilo. E aí, uma pessoa que trabalha comigo foi lá e comprou o carro dela, a gente foi lá e vibrou junto. A outra foi lá e comprou a casa, eu falei assim, uau, e a gente vibrou junto. A pessoa se sentia importante, pertencente. E talvez na casa da pessoa ela não sente. E isso não tem custo, né, Max? Você vê, são simplesmente ações que a gente faz ali que não tem custo para a empresa, né? E vai trazer um benefício muito grande, né? Gigante. Vocês entenderam aí, né, pessoal, que a gente está fazendo uma consultoria gratuita aqui, né? Então, aproveita. Eu falei 2, né? Desculpa. Pertencente, importância. Distinção. Que ela não é igual a todo mundo. Por que ela não é igual a todo mundo? Porque tem pessoas que falam assim, não, se você sair, eu contrato outro. Eu cheguei a ouvir isso. Não, Max, se você sair, tem mais um no monte próximo aí. mês eu tô com outro. Eu falei, então pronto. Tchau, obrigado. Eu peço minha conta, um mês você já tá com outro. Fiquei 4 meses e não conseguiu. Mas assim, não que não existe pessoas insubstituíveis, mas existem pessoas que fazem a diferença. E quando, talvez, eu te falo hoje, talvez, se essa empresa tivesse falado o que eles faziam falando sobre mim, talvez eu estaria lá até hoje. Porque tem pessoas que ela não é motivada por salário, mas ela é motivada por ser elogiada, pela fotinha dela estar ali, por chamar a empresa, falar assim, olha, essa pessoa aqui foi o destaque do mês, chamar os liderados e falar assim, essa pessoa está sendo um exemplo dentro da empresa. E como não acontecia, mas na hora que eu fui sair, que aconteceu, eu não me sentia importante, eu sentia que eu era um zero à esquerda, porque era isso que demonstrava. Mas por trás falava assim, não, quando ia contratar gerente, vendedores, tem uma pessoa aqui, saiu do meu depósito, hoje é meu gerente. A pessoa está lá, ganhava tanto, hoje ganha tanto. Só que para mim nunca falou, entende? E assim, tá tudo certo, é a cultura da empresa, é a cultura desse líder, tá tudo certo, a empresa dele está indo. Mas vamos lá, eu hoje entendendo disso, tendo empresas também, eu chamo semanalmente as pessoas que estão mais próximas, como é que tá? Às vezes a pessoa está com problema no casamento, eu ajudo ela com indicação de livro, com indicação do filme. Cara, isso afeta no meu negócio. Totalmente. Afeta na minha empresa. E aí, assim, hoje, o que é o grande desafio? O processo de coach, ele tem filme, tem vídeos, porque isso programa as nossas crenças. E o que passa hoje nas novelas agora? O que está sendo consumido, né? O que se passa hoje nas novelas aí, na Globo, o que se passa? Entende? Isso é uma forma de programação que as pessoas não estão nem vendo. Porque quando eu estou vendo uma história, eu não tenho filtro. E o que acontece? Isso inconsciente vai gerando que aquilo lá é normal, que é sempre o bandido que sai bem, que é o traficante que tem um carrão. Então, essa cultura no nosso país tem sido muito difundida e aceita. Eu falei para a professora do meu filho tem 3 anos, que assim, isso vai ser muito polêmico, viu? Nesse podcast vai ser muito polêmico, que eu não concordo com essa forma de ensino que temos hoje.
Porque é uma forma de ensino criada na Revolução Industrial para criar pessoas para trabalhar na indústria. As indústrias hoje estão desaparecendo e não mudou o estilo de ensino. A professora ficou abismada comigo. Pensamento crítico, né? Fazer perguntas e tudo mais. E aí vamos lá. Imagina se nas nossas escolas ensinasse inteligência emocional, ensinasse as crianças a lidar com o dinheiro, ensinasse as crianças a lidar com as emoções dela. Nós não teríamos um mundo, um país muito melhor? Hoje nós estamos no maior país e melhor país do mundo. Nós temos o maior território, produz muito, temos matéria-prima, temos pessoas maravilhosas, mas a mentalidade precisa mudar. E nós nos tornamos a maior potência do mundo se a mentalidade do brasileiro mudar. Não falo todos, estou falando brasileiro porque a grande maioria. Se o Brasil despertar para isso, nossa realidade muda. Nós deixamos de ser um país emergente, massa de manobra do resto do mundo. Nós estamos fora do mundo conhecido como a fazendona, né? Se a gente mudar essa mentalidade com conhecimento, a gente muda a história do nosso país. E como é que eu faço isso, Max? Mudando a mim mesmo. Não é culpar meu governo, não é culpar meu pai, minha mãe. Não, é eu. Quando eu mudo, tudo em minha volta começa a mudar. Arrumar a sua cama, né, Max? Só complementando aqui dentro do que você falou de como as pessoas são motivadas, né? Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor e fala muito sobre isso, né? 5 linguagens do amor. Você já falou o quarto já? Quarto, vamos lá. Importância, distinção em valor, pertencimento e... sumiu da mente. Sumiu da mente. Mas vamos lá. Distinção em valor, importância, pertencimento. Distinção em valor. O que é distinção em valor? Cara, você é único. Não existe outro DNA igual ao seu. Não existe ninguém igual a você. Então, hoje, algo que vai fazer as empresas crescer muito é valorizar o conhecimento individual. Você sabia que o otimismo, ele faz com que a pessoa, o otimismo, seja muito mais criativa? Pessoas otimistas, elas são muito mais criativas. Pessoas que têm otimismo, ela diminui a chance de ter um ataque cardíaco. Pessoas otimistas têm um nível de colesterol o colesterol ruim, muito mais baixo. Sabia disso? Otimismo, se a pessoa olhar e visualizar e desejar coisas boas, faz com que ela tenha saúde melhor e seja muito mais criativa. É porque a pessoa que ela é negativa, assim, naturalmente ela já vai tender à inércia, né? Porque ela não vai fazer nada porque ela acha que nada vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, ô Max, a gente já falou aqui um pouquinho também sobre a questão do coach, né? Como tem essa visão aí um pouco pejorativa, né? E várias questões nesse sentido, né? Hoje aqui na sua opinião, como que está esse cenário e como que você falou um pouquinho também já sobre... Acho que você foi conquistando essa credibilidade, mostrando que seu trabalho era diferente, né? Mas se tiver mais alguma coisa aí que você pode agregar para a gente, assim, como que você visualiza esse cenário hoje e como que você conseguiu abrir esse espaço para você no mercado atual? Então, o coach é como qualquer outra profissão. Assim como existem médicos mercenários, mentirosos, enganadores, advogados, né? Existe também coaches, que a pessoa às vezes nem fez uma formação, nem leva a sério, né? E se intitula coach, né? Porque hoje não é uma profissão normatizada, mas existem empresas que, para ter um diploma, para ter noção, uma formação em coach ela é em torno de 250 horas presencial, fora um módulo online e fora que você tem que fazer um TCC, que você tem que ler ali 12 livros, ou 25, se eu não me engano, ver 25 filmes, ver 28 vídeos, e depois você tem que fazer, não é um TCC, mas tem que trazer ali o que você aprendeu com cada uma daquelas coisas. Se você não acertar 98%, eles não te dão um diploma, nessa formação que eu fiz. Mas tem outras formações, e é o que eu falei, tem médicos e médicos. E aqui eu quero trazer um exemplo. Minha esposa está grávida, né? Próximo mês está chegando aí nosso segundo filho, o Anthony. Parabéns. E a gente estava no médico, porque, vamos lá, a gente chegou num ambiente, lugar bacana, investiram ali muito bem, né, naquele ambiente, porém o cara é totalmente sem inteligência emocional. O dia que eu não fui com a minha esposa, ele tratou ela muito agressivo, muito bruto, e ela falou assim, cara, não quero mais esse pediatra para fazer meu parto.
Falei, por quê? Ela falou assim, cara, o jeito que essa pessoa me tratou, e assim, eu tô pagando o valor que ele cobra. Então, assim, não é porque o cara tem o QI, que desenvolveu, que se tornou um médico, que ele é bom, porque ele não tem inteligência emocional para tratar a pessoa. O problema da casa dele tinha que ficar na casa, mas ele levou pro consultório. E não foi só minha esposa. Depois lá conversando com mais clientes, falou assim, não, já eu abandonei ele também. Tem uma outra doutora que é cliente minha, é a Marília, de coaching individual também, ela falou assim, eu também vou mudar, porque eu não gostei do jeito que ele me tratou. Isso vem do quê? Da inteligência emocional. Você vai hoje num centro médico daquele, todo mundo carrancudo, nervoso, não trata as pessoas bem. Eu entendo que eles estão numa pressão muito grande, e aí entra onde desenvolver a inteligência emocional. Nesses lugares, fariam que as pessoas tratarem as outras pessoas de forma muito melhor. E o coach é o seguinte, as maiores do mundo, em vez de eles terem um administrador dentro da empresa, eles têm um coach. Você pode ir nos Estados Unidos hoje, eu tenho amigos no Canadá, tenho amigos lá na Austrália, e hoje os coaches são contratados para estar dentro da empresa, porque é uma metodologia, não é uma motivação barata, eu não trabalho com motivação. Eu trabalho com desenvolvimento de crença, transformação de crença, eu trabalho com fazer a pessoa entender quem realmente ela é, com a identidade, que é a primeira estrutura hoje de todos nós, é identidade, capacidade e merecimento. É quem eu sou, o que eu faço e o que eu vou ter. Aí uma pessoa falou assim para mim, mas Max, como é que você quer ser meu coach? Sendo que eu tenho não sei quantas caminhonetes, eu não estou ensinando a pessoa a ficar rica, eu estou trabalhando com as crenças. Ah, mas você ainda não é rico. Não sou, mas eu estou num processo que é natural. O que é natural? Eu estou investindo primeiro em quem? Em mim. E é um investimento que o carro chega o ladrão e me rouba. A casa chega, o governo me toma. O ouro chega um ladrão armado e me leva. Mas infelizmente essa visão de que o dinheiro ele é uma medida de sucesso é muito errada assim, na minha visão, né? Que a gente falou de, cara, primeiro você quer melhorar o mundo, seja uma boa pessoa, né? Não adianta o cara ter dinheiro, né? Talvez ele herdou o dinheiro, ou talvez ele conquistou mesmo do mérito dele, mas e aí? Né? Será que isso é o suficiente? Será que isso é o que todos nós buscamos? Será que todos nós queremos andar de Ferrari? Né? Será que, né, talvez o querer não seja errado, mas será que você vai estar infeliz até conseguir andar de Ferrari e não vai estar aproveitando o caminho, né? Então, aí é onde que eu volto para a Bíblia, né? A Bíblia diz o seguinte, conheceis a árvore pelo fruto. Quando chegou isso para mim, que essa pessoa está falando de mim, que como que eu ia ser o coach dele, cobrar esse valor dele, se os carros deles eram muito melhores que os meus. Aí eu falei o seguinte, cara, eu não estou aqui para competir. E se você for lá no cara que vende a Ferrari, ele não tem uma Ferrari, né? E sucesso para cada um tem um sentido. Para alguns, igual você está me dizendo, o sucesso é estar com a família feliz, é você viajar talvez uma vez, 2 vezes por ano. Para outros é ter tempo, é tempo de qualidade, é o que hoje eu vejo que é um ativo que não tem preço, é o tempo. Eu vi que eu não tinha tempo para o meu filho, tinha nascido, eu não tinha tempo e chegava em casa estressado. E essa pessoa que falou, quando eu falo, conhece a árvore pelos frutos, passou um tempo, chegou mais pessoas e me falou sobre ela, com problema em relacionamento, traindo a esposa. Ok, pode ter milhões na conta, mas o que não tem preço, o que é intangível, eu tenho buscado construir na minha vida. Eu não sou perfeito, mas todos os dias eu tenho buscado mudar, tenho buscado ser fiel aos meus princípios, aos princípios que eu acredito. Seus valores. Então, assim, sucesso para cada um tem um sentido. Então, assim, eu falei assim, cara, quando chegou isso para mim, tá com problema com o relacionamento, a esposa descobriu que estava traindo, eu falei, eu poderia ter ajudado ele. Só que assim, tá tudo certo. Você só busca ajuda quando você acredita que você pode ser ajudado. Não adianta querer empurrar uma pessoa que é adicto se ela não quer. Então, quando você acha que tem um problema, né? Se tem um problema, você precisa. Né? É igual a Bíblia. As pessoas querem empurrar a religião boca abaixo. Mas às vezes é a comunicação que está faltando, apresentar o Jesus da forma certa, que está faltando para as pessoas aceitar esse Jesus. Conectar e fazer sentido. E fazer sentido, porque assim, não é uma religião, ele não veio criar religião nenhuma, mas ele criou um modo de vida.
E ele veio ser o primeiro. Ele falou assim, eu sou o primogênito de muitos filhos. Então hoje eu começou aqui falando que eu sou filho amado de Deus, porque todos os dias eu reafirmo isso. E lá em Gênesis 1:26 vai dizer, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E quando eu me conecto com esse homem, olhando para ele não pelo que ele tem, não pelo que ele é, não pelo status dele, eu olho para essa pessoa na alma. E sexta-feira eu dei uma palestra, eu olhei na alma de uma moça lá no meio da palestra, e eu perguntei, posso falar? Ela falou assim, pode. E eu vi o que eu vi no olhar dela, só no olhar. Ela começou a chorar, e chorar, e chorar. E ela me mandou uma mensagem no Instagram, falou assim, eu tinha 3 anos que eu não conseguia chorar. Hoje nessa palestra mudou minha vida. E eu saí, né, esperando a pessoa que ia me buscar ali na cidade de Rio Verde. E aí veio mais pessoas, falaram assim, olha, eu tomo remédio antidepressivo e hoje eu vi, eu quero abandonar isso. Não porque o remédio é ruim, mas que eu estou me sentindo independente. Mas que eu posso mais. 22 anos dessa outra moça. Então assim, hoje, Carlos, não é mágica, mas é possível. E o segredo é, lá em Provérbios está escrito o seguinte, invista ouro, invista prata, para ter sabedoria. O que Salomão está dizendo ali? O homem mais rico que existiu, mais sábio, falou assim, olha, o ouro e prata você consegue, mas a sabedoria são poucos. Sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é pegar o conhecimento e colocar em prática e fazer acontecer e agir. Então é isso que eu tenho buscado todos os dias com meu mentor 000, né, que é primeiro 001, que é Cristo, né? E o primeiro legionário. Ele é o primeiro legendário, né? Mas ele ali, cara, na Bíblia tem todos os conceitos que nós precisamos, tem tudo. E eu vejo cada vez mais ali o caminho, ali está escrito que tem um caminho da vida eterna. E cada vez que eu vejo é um jornal que quando o jornal da Terra chega, ele já está atualizado há muito tempo. Quando descobriram que a Terra era redonda, a Bíblia já estava escrito há muito tempo. Entende? Quando descobriu que o jeito que existia outros planetas, lá já está escrito. Não é da forma que os cientistas acreditam, mas já estava escrito. Então, assim, isso não tem preço. Que, inclusive, voltando aqui para gestão e emoção, há mais de 2.000 anos está dando certo. Por que não vai dar certo nesses próximos 100 anos? O que Cristo fez? Por que não vai dar certo? Só conectando um pouco com o que você falou, né, Marcos? Tem uma fala aí que o Pablo Marçal usou ela, que eu acho bem interessante e vai bem de encontro com isso que a gente falou, né? Ele falou lá assim, se você está doente, você vai no médico. Se seu cachorro está doente, você vai no veterinário. Se está com dor de dente, você vai no dentista, né? E aí, você quer ficar rico, você vai pro banco da escola, né? Não, você quer ficar rico, você tem que andar com gente rica, né? Assim, e agora imagina, né? Você andar com um cara desse que foi lá, sem desmerecer ele, né? Mas você andar com um cara desse que tem uma posse, que é considerado uma pessoa rica, né? O que ele ia te agregar, né? Então, assim, você está, na minha visão, justamente você está fazendo essa pavimentação para chegar aonde você quer, né? E você tinha comentado do coach lá também, do CEO do Google, né? Tem um livro que eu não sei se você já viu, que é o coach de $1 trilhão. $1 trilhão, né? As empresas que ele atendeu... Exatamente, que é o Bill Campbell, né? Que é um dos maiores coaches do mundo aí, do Steve Jobs, mas também não tinha formação, né? Mas ele veio do esporte, né? Mas ele tinha aquela busca da excelência, da entrega, de não aceitar a mediocridade, de não deixar a tarefa para depois, né? E um outro termo que eu achei muito legal, que eu conheci aqui agora recentemente, que assim está sendo um gatilho que eu estou utilizando sempre, que é um unhookable. Já viu falar, Max? Unhookable? Acho que eu vi num post hoje. Foi seu? Não, eu ainda não postei não, mas é fisgável, né? O hook é o anzol ali, então assim, é você não ser fisgável. Então tem todos esses ganchos aí no dia a dia que a gente vê aí. Eu incomodo muito com o trânsito, então a pessoa para ali na faixa dupla, você já é fisgado ali, você já perde a razão, né? Você vai ser atendido numa fila bancária, às vezes alguém entra na sua frente, então assim,
ou com os filhos, você chama seu filho para tomar banho e ele não vai na hora que você quer, do jeito que você quer, e às vezes você acaba perdendo a paciência, né? Então é o que eu estou buscando hoje, me tornar um unhookable, né? Não vou deixar ninguém me fisgar, eu perder a minha razão. E é isso que eu busco aí um pouco hoje, que é essa tranquilidade, essa paz de espírito, né? Aí eu usaria outro nome, né? Que é os gatilhos emocionais, né? Então, assim, eu já fiquei muito nervoso com esse negócio de fila, né? Só que hoje, o que acontece? A gente estava tendo um congresso e na hora de comer, pensa 800 pessoas para comer. Então, é um negócio, e mesmo ali no ambiente, né? Que está buscando a Deus, as pessoas cortam a fila, né? E assim, eu falei assim, peraí, Deus tem alguma coisa aqui para mim. Eu estava no Viracopos, em São Paulo, né? Em Campinas ali, para pegar o avião de volta. E deu uma pane no mundo, né? Agora, na última sexta, deu uma pane. E minha passagem, não tinha feito o check-in, mas eu tinha feito, só que lá na hora não deixaram eu passar, né? Só agora você tem que entrar nessa fila. Quando eu olhei, uma fila gigante. Eu poderia reclamar, poderia xingar. O que eu falei? Mãe, vou lá, não tem outro jeito. Peguei um livro no telefone, fui lendo, tal. E eu tava ali, lá no final da fila, uma moça veio. Posso fazer sua passagem? Eu falei, como assim? Não, porque eu trabalho na instituição aqui e tal, e a gente tá fazendo manual. Olha só. E imagina se eu reclamasse. Eu fui o primeiro. Saí lá do final da fila e fui para aguardar meu embarque. Eu falei assim, olha tanto que as coisas é boa. Mas se fosse o Max de outro tempo, talvez estaria reclamando, xingando, esbravejando, eu vou perder o avião e tal. Fiquei tão calmo, tranquilo. E hoje eu vejo isso na criação do meu filho. Em outros tempos, eu era agressivo, queria bater, queria colocar de castigo. Hoje não, eu sento, olho no olhinho dele, filho. Por quê? Porque o meu filho, o Pietro, o Antônio que está vendo, vai ser a diferença na geração deles. Vai fazer diferença na escola dele, vai fazer diferença por onde eles passarem. Por quê? Porque, assim, eu sou grato demais ao meu pai, grato às pessoas que me criaram. Só que isso, se meu pai tivesse acesso a isso, e por isso que eu sou tão apaixonado, eu falo, vamos, não é comigo, mas vai lá fazer alguma coisa, porque eu quero que a pessoa transforme. E às vezes é tanta minha vontade que eu quero levar todo mundo para viver isso, porque eu sei que a gente mudando a nossa mentalidade, as nossas crenças, o mundo muda. Então, assim, acaba sendo chato. Então, eu estou acalmando, esperando, e no tempo certo. As coisas estão acontecendo. Minha esposa já fez, né, processos, minha irmã foi, minha outra irmã já se interessou. Então, assim, é de ver os resultados. É o que eu falei, quando eu mudo, tudo em minha volta muda. Quando eu entendo que faz meu gatilho de raiva, o que faz meu gatilho de impaciência é um tipo de orgulho. O problema no trânsito, ali, a raiva no trânsito, é um tipo de orgulho. Então a Bíblia diz que o Senhor rejeita aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E Ele fala mais, aquele que se humilhar, não é ser humilhado, mas se humilhar de propósito, eu ir lá e me humilhar para Ele, no tempo dele Ele vai me exaltar. Então essa pessoa que falou de mim, graças a Deus, e peço a Deus que cuide dela, que dê a oportunidade, que abençoe a família dela, né? Mas o que acontece? Só joga pedra em árvore que está dando fruto. Porque se eu não estivesse fazendo diferença nenhuma, a pessoa ia ficar calada, não ia nem lembrar de mim. Então, assim, eu acho isso bom. O próprio Jesus, ele foi humilhado, carregou uma cruz que não era dele. Colocaram uma coroa de espinhos nele, que era de 8 a 12 centímetros cada espinho. Tomou 39 chicotadas, com um chicote chamado azorrague. Tem pontas de osso e pontas de ferro na ponta, onde as costas dele foi dilacerado. Ele foi humilhado, mas hoje ele está à direita de Deus. Ou seja, quanto mais a humilhação for maior nessa terra, como eu já fui humilhado na empresa que eu trabalhava, numa situação lá, quanto mais humilhado, mais Deus vai exaltar. Então, quanto mais as pessoas perseguem, jogam pedra, criticam, falam por trás, mais é porque Deus está fazendo resultados. Lá no ambiente religioso que eu vou, muitos criticavam, ficavam zoando, só que agora começaram a buscar, a procurar. E assim, a crença das pessoas é tão... Eu já tive e tenho ainda crenças, né, que é um conjunto, é um processo que é muito caro. E eu falo para você, caro é o que não dá resultado. Caro é aquilo que
eu estou pagando para manter a vida do jeito que está. É meu tempo que não tem volta. É o tempo que eu tenho perdido e com todo o dinheiro do mundo não consigo comprar uma hora. E de estar com a minha avó que eu perdi, e estar uma hora com ela, abraçando ela, falando com ela, não tem preço isso. Então, caro é aquilo que não me dá resultado, mas se dá resultado, é muito barato. Ter um casamento abençoado, ter um filho abençoado, filhos abençoados. E o resto é consequência do jeito que eu tenho vivido. Então, assim, o sucesso, ele vai vir na consequência que eu ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudar, mais retorno financeiro, mais retorno feedback, mais depoimentos eu vou ter. Então, é uma questão disso. Quanto mais eu fizer e ajudar pessoas, mais as pessoas vão desmistificar isso. E mais eu vou conseguir ajudar famílias, empresas, relacionamentos. Então, assim, é isso que eu acredito. Que legal, cara. Parabéns, né? Muito bom. Ô Max, você já falou um pouco aí também sobre alguns cases de sucesso que você teve. Você gostaria de citar mais algum aí que você acha importante e válido para o pessoal escutar? Aqui, eu quero citar um caso aqui de um barbeiro, né? Ele veio da Bahia, né, num pau de arara, que chama, que é um caminhão, e ele veio como um trabalho escravo. E eu conheci ele em 2011 no Exército, ele cortava o cabelo da gente lá. Só que em 2011 e 2012 ele abriu a própria barbearia na casa dele. Era tipo um cortiço. Ele tirava a cama, deixava o sofá, colocava um videogame ali e ia cortando cabelo. Eu conheci ele em 2011, 2012 e até hoje é meu barbeiro. E eu comecei a ler, né? E ele começou a me chamar para dar mentorias nessa barbearia dele. Então foi seu primeiro cliente também? Foi meu primeiro cliente, a primeira pessoa que acreditou em mim, né? E aí eu dava ali palestra, né? Nem sabia o que era palestrar, não sabia o que era coach. Só que quando eu fiz minha formação, ele foi um dos meus primeiros clientes que pagou, pagante. E ele saiu de uma barbearia que tinha 2 barbeiros, que faturava ali 3, 4 mil reais, para uma barbearia hoje com mais de 12 barbeiros e faturando 10 vezes não, muito mais de 10 vezes lá na barbearia nova dele, né? Então é uma pessoa que veio, que ele falou para mim que queria aprender a falar com as pessoas, que ele tinha dificuldade em falar, que lá na escola ele foi ler um texto e ele leu tudo errado e a sala inteira leu, ele falou, nunca mais falo, e nunca mais falava em público. Hoje você vai no Instagram dele, você está vendo ele falando, fazendo live, ele incentivando pessoas, ele empreendendo. Ele trouxe muitas pessoas da Bahia, do Nordeste, e ele paga aluguel, ele paga passagem, ensina a pessoa a ser barbeiro. E hoje, para mim, na minha concepção, ele é um dos maiores barbeiros da região. Então, assim, no processo de coach, ele colocou essa meta. Eu quero ser dono dessa barbearia, que era do lado da casa dele, 2019. Com pouco tempo, ele foi dono. E quer comprar essa casa, comprou a casa. Só que ele está lá caminhando na pista do quartel e caminhando. Ele olhou para o centro e falou, por que eu estou desejando o mínimo aqui? Por que eu estou querendo sempre o menos da vida? Eu quero minha barbearia no centro. Eu quero ter a maior barbearia da cidade, a barbearia referência. E na época que eu comecei a cortar, ele cobrava R$5 no corte. Hoje é R$100. E não tem horário com ele. Para marcar tem que ser 2, 3 semanas antes. E ele ligou para mim, eu estava lá no meu escritório, ligou, Max, muda minha meta. Eu não quero ter 8 cadeiras aqui. Eu quero ter 12 no centro. Isso 2021 para 2022 ele falou para mim. Hoje em 2024 ele está na maior barbearia dele ali na Salgado Filho, não, mas é Salgado Filho, né? Na Salgado Filho. Hoje tem espaço lá para mais de 12 barbeiros. E assim, o sonho dele está concluindo, porque o coach faz isso. Sai do estado atual e vai para o desejado, bolando um plano de ação, usando a razão e a emoção nos 11 pilares da vida dele. E ele falou para mim, Max, o maior ganho não foi essa barbearia. Meu maior ganho foi minha conexão com meus filhos e com a minha esposa. Eu não via, mas eu estava trazendo bebida para dentro da minha casa, xingamentos dentro da minha casa. Hoje não tem mais xingamento. Em vez de xingar, eu estou ensinando minha filha a Bíblia. Em vez de trazer aquele tanto de pessoas para minha casa para beber e virar aquela moagem, hoje não. Hoje meu ambiente é familiar. Uau. Isso não tem preço. A empresa está acontecendo. Mas o que aconteceu na minha vida não tem preço. Mais valioso, né? Então, esse é um dos grandes cases que eu quero trazer aqui, é o amigo Jário. E eu falo nomes porque eu só falo nomes daquelas pessoas que me deram um depoimento, inclusive está lá no meu Instagram esse depoimento.
E eu trouxe ele porque assim, é um exemplo de superação mesmo. Então, se ele pôde, o Carlos, qualquer um pode, mas é fazer algo, buscar os lugares certos, as pessoas certas e o conhecimento necessário. Com essas 3 métricas, a pessoa faz o que ela quiser. Com certeza. Até porque os objetivos e as metas de cada um, eles são diferentes, né, Marcos? Que legal, cara. Maravilhoso esse depoimento. Ô, Marcos, caminhando aqui já para o final, você tem aí alguma dica de livro, de filme ou série que foi importante para você aí na construção dessa sua jornada aí, que você acha válido compartilhar aí com os nossos ouvintes? Tenho muitos, né? Agora, assim, hoje eu sou um amante de livros, né? Gosto demais de livros, leio. Todo tempo eu tô com, se não é no telefone, é um livro físico. Vai no meu carro, tem um na porta, vai na minha casa, tem um, vai no escritório, tem um monte. Mas um que mudou minha vida, assim, que fez eu tomar uma decisão, porque é uma grande emoção, a gente tá falando de gestão e emoção, é o medo. E eu quero fazer uma pergunta para você que vai ouvir esse podcast, que está ouvindo. E o que você faria se você não tivesse medo? É uma pergunta que ela ficou na minha mente. E as perguntas, Carlos, elas são atemporais. A resposta, a resposta muda. Mas as perguntas sempre vão ser as mesmas. O que eu faria se eu não tivesse medo? E eu li um livro, ele parece até bobeira, ele chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro fininho, que traz 4 personagenzinhos, 2 homenzinhos e 2 ratinhos. E nessa história tem um queijo lá que ele escreveu na parede. O que eu faria se eu não tivesse medo? E eu li esse livro, é uma indicação que eu deixo para vocês que tem muito medo de empreender, tem medo de ser um intraempreendedor. O que é empreendedor? De empreender dentro da empresa que você está. Não tem coisa melhor de você empreender no CNPJ do outro, não tem coisa de você buscar resultado no CNPJ da outra pessoa. Porque se der errado, o custo é todo do outro. E se der certo, você já sabe o que fazer na sua quando você tiver. Então, eu costumo dizer assim, cara, empreende primeiro no CNPJ do outro. Deu certo? Aí vai fazer o seu. Vai voar. E, falando disso, veio uma frase aqui para mim, eu quero trazer ela aqui. Qual que é melhor? Você ter um colaborador por 1 ano, 2 anos na sua empresa que entrega 90% ou um que fica 10 anos entregando 10% da sua capacidade? Qual que é melhor para a sua empresa? Eu quero que vai ficar 1, 2 anos ali entregando mais, né, cara? Esse é o jogo. Sem sombra de dúvida. Até porque em um ambiente, é o que eu falo muito com o meu time, em um ambiente, né, competitivo, em um ambiente de crescimento, com pessoas assim, a tendência é o restante do time elevar o nível de entrega deles, né, cara? Então, olha a grande diferença. Só que a mentalidade dos empresários, Carlos, não, tem que ser meu. E essa mentalidade tem que ser meu, tem que ficar aqui, ela não faz com que ninguém cresça. E essa mentalidade é uma mentalidade escassa. Quem que é escasso? Aquele que só doa e não retém é escasso, e o que só retém também é escasso. Então, qual que é uma métrica de prosperidade? Quanto mais eu cresço, eu contribuo também. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu dou. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo com as pessoas. Quanto mais eu sei, mais eu dou com o meu conhecimento, com treinamentos, eu dou de graça, eu ajudo. Então, essa é uma métrica que Jesus fez. Quanto mais cresceu, mais doa, mais serve. O segundo livro que eu indico também chama A Boa Sorte. A mentalidade do brasileiro está, eu ganho na Mega Sena, meu jogo muda. E esse livro vai falar muito sobre isso. A sorte, que é essa de ir lá jogar na Mega Sena, jogar na Telecena, mas não sei no que. Essa é a sorte. A boa sorte é, eu vou preparando um ambiente, eu preparo a terra, eu tiro as pedras dessa terra, eu tiro as árvores que impedem do sol chegar nessa terra, eu crio um rego d'água para a água chegar nessa terra e eu ali faço tudo o que for preciso para que essa terra esteja pronta, porque quando vir a semente, eu poder produzir. Então, esses 2 livros mudou a minha vida, que fez eu ter a coragem de pedir conta dessa empresa pela 2ª vez, e abrir minha empresa hoje. Hoje eu tenho impactado pessoas com treinamentos, com palestras, com coaching individual. E então, assim, esses 2 livros virou minha chave. Filme. Primeiro livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Segundo, A Boa Sorte. Filme. Tem um filme, ele é antigo. Ele fala assim, o título dele é A Felicidade Não Se Compra. Muito bom. É antigo, mas quando aquele filme acabou, eu estava chorando igual uma criança. Porque eu vi minhas crenças naquele filme.
Eu vi, não vou dar spoiler aqui, vai lá e veja o filme, mas eu me vi naquele filme. O pessoal vai no banco tirar dinheiro, não tem. Vai no banco, não tem, ele perdeu tudo. Ele deu a vida dele para manter aquela cidade, né? E a cidade seria diferente sem ele. O segundo filme é 12 Homens e uma Sentença. É um filme antigo também, que se passa só em uma sala, mas que fala que se um homem acreditar e questionar e perguntar, ele muda, salva vidas. E esse filme também mexeu muito comigo. Tem vários outros, né? Mas aqui eu quero trazer esses 2 livros e 2 filmes que eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos ouvintes aqui. Eu tenho certeza. Veja esse filme, pega esse hábito de ler esse livro. Esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele é rapidinho. 1 horinha você sentando, você lê ele. Então, são coisas que parecem boba, mas muda a história. Eu estou aqui hoje por isso. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Que legal, Max. Eu só aproveitando o gancho do Max aqui, eu queria também dar 2 dicas, né? Um que me transformou agora, por último, recentemente, é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, assim, para você assumir a responsabilidade, fazer o que tem que ser feito, independente da situação que você se encontra. E outra é uma série que está na Amazon, eu acho, Como Se Tornar um Milionário em 90 Dias. Cara, a gente tem essas crenças de que, né, para ser grande você precisa já ter algum start, algum começo, né? Tem aquela frase que eu falo sempre, né? Vou falar de novo: quem nasce grande é filho de baleia, né? Então esse pessoal, eles vão para a rua ali com $100, uma caminhonete e um celular sem contato, e tem a tarefa de construir um negócio milionário em 90 dias, né? Então é uma grande lição aí para todos nós. Ô Max, eu queria que você comentasse aqui essa frase do Zig Ziglar: você não precisa ser grande para começar, mas tem que começar para ser grande. O que é a sua opinião aí sobre essa frase, meu parceiro? Na verdade, eu vou comentar isso aqui com um comentário. Não existe fracasso, existe quem desiste. Então, assim, ninguém nasce grande. Hoje eu estou aqui, talvez poucas pessoas me conhecem, mas é o ato de resistir. Quem resiste ao tempo, quem resiste às dificuldades, quem resiste, pode ser a pior pessoa que for, pode saber não falar nada. Quem resiste vai conseguir vencer. Então você vai hoje, você vê pessoas aí que falam assim: cara, como é que esse cara tá aí nesse lugar? Ele não desistiu. Tem tantas pessoas boas que por ter desistido ninguém conhece, mas o segredo é não desistir. O fracasso, ele vai servir como escada. Eu fracassei é uma forma que eu vi de fazer errado. Eu trago aqui Thomas Edison. Ele fez 10 mil lâmpadas que não deram certo, mas até hoje nós somos iluminados pela lâmpada que ele criou. E foram questionar ele: mas você fez 10 mil formas que não deu certo? Ele falou assim: não, eu fiz 10 mil formas que para mim chegar nessa única que deu certo. Ou seja, continua fazendo, não com insistência, mas com persistência. Insistir eu fazer da mesma forma, do mesmo jeito, sem mudar nada. Persistir eu vou mudando a forma, mas buscando o mesmo resultado. Persistir, seja persistente nos seus sonhos. É isso, tem aquela charge que eu gosto muito também do mineiro que está lá na mina, né? E tem logo atrás da próxima picaretada ali, né? Tem um monte de diamante, né? E aí ele cansa, desiste, vai embora e vira as costas, né? Então acho que essa visão resume muito bem o que você falou. Max, e para a gente concluir aqui, o que você deixaria aí para os nossos ouvintes como dica ou conselho valioso para o pessoal que está nos escutando em casa aí? Primeiro, tenha referências. Referência do quê? Referência de como ser um profissional, referência de como ser um pai, referência de como ser uma mãe, referência de homens que chegaram onde você quer, porque as referências não é que você vai copiar, mas se eles chegaram lá, existe um caminho. Então, se eles chegaram, você observar e chegar mais próximo dessa pessoa. Max, não tem dinheiro. Tem YouTube hoje, tem Instagram. Fica perto dessa pessoa com o máximo que você puder. E essas referências vai te moldar. Existem estudos lá de Harvard, né, da neurociência, que falam que no advento da ovelha Dolly, 2002, 2005 ali, eles não entendiam porque 95% dos cromossomos não servia para nada. Só que quando eles clonaram aquela ovelha, eles descobriram que os 95% que eles achavam de cromossomos não servia para nada,
era do ambiente que ela convivia, era das palavras que ela ouvia. O que eu estou te dizendo? Se você se coloca num ambiente e se aproxima daquele ambiente, que seja ouvindo, que seja vendo, que seja o mais próximo que você puder, esse ambiente vai te moldar. E olha o detalhe, 95%. 5%, 2,5% do pai, 2,5% da mãe. 95% é pelo ambiente que você vive. Então, o conselho que eu dou para vocês, invista em estar perto, invista tempo, invista dinheiro a estar perto dessas pessoas. E não só pessoas, quando eu falo pessoas aqui, eu falo também de Cristo, eu falo da palavra dele. Quanto mais perto, mais ela te transforma. Quanto mais perto você vê que esse Deus é grande e poderoso. E uma frase que um filhinho chegou e falou: pai, que tamanho que é Deus? Aí o pai viu um avião passando lá no céu, falou assim: que tamanho que aquele avião é, grande ou pequeno? Ah, pai, é pequenininho. Tá, um dia o pai no aeroporto chegou perto do avião e falou: filho, esse avião é grande ou é pequeno? E ele chegou perto: pai, é gigante. Essa é a diferença, seu Deus vai ser pequenininho de acordo com a distância que você está dele. Quanto mais perto do seu Deus, maior você vai ver o tamanho dele. Esse é o maior mentor dos mentores. Ele te revela coisas e te coloca em lugares que você não imagina, mas se aproxima dele. Tenha conhecimento dele. Ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Ele falou assim: o meu povo perece por não ter conhecimento. Porque se tivesse, eles não iam ser escravizados, não iam ser humilhados, não iam sofrer o que sofrem. Então, tenha mentores, tanto espirituais quanto profissionais, e pague aquilo que seu dinheiro puder pagar. Porque pessoas hoje, Carlos, valorizam um iPhone, compram um iPhone, paga 8, 9, 10 mil no iPhone. Parcelado. Teve uma situação, uma pessoa falou assim: cara, minha empregada falou para mim comprar, fui descontando dela, mas ela anda de a pé, vem de ônibus, com iPhone no bolso. Então as pessoas dão valor em coisas que vai passar. O conhecimento ninguém te rouba, e esse conhecimento te dá um valor, você compra milhões de iPhone. Então o primeiro conselho é: siga pessoas, esteja próximo. O segundo, primeiro, se aproxime de Deus, tenha mentores e invista em você mesmo. Ah, Max, não sei onde investir em criptomoedas, nas bolsas de valor. Invista em você. Depois de investir em você, as outras coisas você vai conseguir investir. Esses são meus 2 conselhos. Ah, que legal, pessoal. Então é isso. Queria agradecer a vocês aí, a audiência. Se fez sentido para vocês, curta, comentem e compartilhem. Meu amigo Max. Gratidão. Eu trouxe aqui um livro, né? Meu livro pro Carlos, está aqui. Hábitos, o caminho da maestria. Trouxe aqui para o Carlos para presentear ele. Fazer aqui agora. Trouxe a caneta, trouxe um kit aqui para ele. E se você tiver interesse, me chama aí no Instagram e eu tenho certeza que tem 50 histórias reais que vai transformar a sua vida. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Fechou, Zé? E aí, Max, o que você achou? Faz bom.